Eu vou estar convidando uma pessoa que mora em Nova York, nos Estados Unidos, mas que fez questão de estar aqui com a gente para dividir um pouquinho da sua história, da sua caminhada aí com a ataxia. Boa noite, deixa eu aumentar aqui. Boa noite, Amália. Boa noite, Irene. É um prazer enorme estar com você e poder Que bom. participar da sua iniciativa de dar voz à Seja ataxia. muito bem-vinda, tá? Obrigada. E vamos começar falando para o pessoal que está aqui, quem é Amália Maranhão? Bem, eu sou a mãe de um portador, de um paciente com ataxia de Friedreich. Ele foi diagnosticado há 6 anos. Eu nunca tinha ouvido falar no nome dessa doença, não tinha noção. Eu era completamente ignorante a respeito de doenças neurodegenerativas. Quando ele foi diagnosticado, meu chão sumiu. Eu fiquei sem chão. Ele ficou sem chão, eu também, como mãe. E os primeiros dias, eu chorei muito, nós choramos muito. Mas eu não sou do tipo de pessoa de chorar por muito tempo. Eu não sou chorona. Eu chorei naquela situação e eu sou do tipo... A vida me ensinou a sempre tentar achar uma solução. Eu falei, eu vou correr atrás, me disseram que é incurável, mas eu vou ver o que a gente encontra. Aí eu comecei a pesquisar. Não tinha nada em português. Quando ele foi diagnosticado, foi uma semana antes de meu retorno aos Estados Unidos. Eu fui com meu marido, que é americano, para o Brasil, moramos lá 2 anos. Uma semana antes da gente voltar para os Estados Unidos, saiu o diagnóstico dele. Foi um drama, não tinha mais como voltar atrás, tudo vendido, não tinha. Aí, voltamos aos Estados Unidos, e eu continuo usando a internet, pesquisando em português, não achei nada. Pesquisei em inglês, achei uma instituição nos Estados Unidos, aqui perto, a 1h30 de viagem. Telefonei, para minha surpresa, abriram as portas e me ensinaram o que era a doença, o que os pacientes americanos faziam, todos organizados num grupo, e se mobilizaram para ter pesquisas. Então, não é à toa que a ataxia de Friedreich é das 100 ataxias a que tem mais pesquisa de medicamento, porque são os pacientes que se mobilizam, arrecadam dinheiro, vendem cachorro-quente, o que a gente faz de churrasco, bingo eles fazem, e financiam por ano, são quase 8 milhões de dólares doados a essa instituição para financiar a pesquisa. E por que é importante isso? Porque nenhum laboratório vai olhar para nenhuma doença que tenha pouca gente. A gente pode achar, deixa eles, um dia eles descobrem a gente. Se a gente for esperar isso, nunca vai ser descoberto. Então, a gente tem que correr atrás. E os americanos começaram a correr atrás, e eu falei, vamos correr também. Se eles correm, por que não nós? E aí eu vi que o site americano tinha um registro de pacientes do mundo inteiro. Mostrava 1.800 pacientes nos Estados Unidos, 100 no Canadá, 80 na Inglaterra, 70 na Índia, ia baixando, aí o Brasil tinha 50. Aí, como é que eu consigo esses 50? Aí eles disseram, não podemos informar porque esses dados são sigilosos. Aí eu, pesquisando na internet, descobri que tinha uma AtaxiaNet, que era um grupo que já estava meio desativado de portadores de todas as ataxias. Eu entrei nesse grupo e perguntei quem tem ataxia aqui. Uns 10 ou 12 responderam, e aí eu propus criar um grupo de ataxia de Friedreich, que era para a gente fazer, eu segui o modelinho que eu tinha visto nos Estados Unidos. Deu muita reação entre brasileiros, disseram, não, se a cura vier, tem que vir para todo mundo, mas não é assim que funciona. Cada doença é uma doença diferente, cada pesquisador tem um interesse diferente de pesquisa, um foco diferente de pesquisa.
Então, mas aí eu segui em frente, apesar da oposição, a gente criou o grupo, isso foi em 2014. O grupo começou, essas 12 pessoas, aí a gente começou, eu comecei a ir, voltei para o Brasil, ia para a porta de ambulatório universitário, no SARA fez isso, fez isso na Unicamp, procurando gente, ia na antessala e dizia, quem tem ataque de Federais? Aí pegava o contato, cadastrava no nosso grupo brasileiro e cadastrava no registro da Associação Americana. Nesses 5 anos, nós crescemos de 12 pessoas para 550. E por causa disso, nós possivelmente vamos ter o primeiro ensaio clínico de medicamento para ataxia de Fredd-Reich no Brasil. Tem uma farmacêutica chamada PTC Therapeutics, que na semana passada anunciou que vai fazer um ensaio clínico internacional em 10 países, e o Brasil está incluído. Por que o Brasil está incluído? Porque, graças a esse esforço da gente do registro, hoje se sabe que o Brasil tem a segunda maior população de pacientes com essa doença no mundo. Primeiro os Estados Unidos, com quase 2.000, e o Brasil com 530, em seguida o Canadá com 120, nesse registro. E esse registro é o que é consultado pela indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica funciona assim, eles têm uma fórmula química, um princípio ativo, que eles acham que atua no sistema nervoso central. Então, como o custo de uma pesquisa é de milhões, dezenas ou centenas de milhões, nem dezenas, centenas de milhões, em alguns casos até bilhão de dólares, eles precisam testar um princípio ativo em várias doenças para ver em qual funciona e para justificar esse alto investimento. Então, o primeiro remédio de ataxia que a gente quase teve um ensaio clínico no Brasil e só não conseguiu por causa de atraso da Anvisa, ele foi testado para 3 doenças diferentes e funcionou melhor para a ataxia de Fredd-Reich. Esse outro que vai agora, que está chegando agora para o Brasil, já vem sendo testado há 9 anos para outras doenças. Eles agora vão testar para a ataxia de Fredd-Reich. E eles acham que essa é a doença que mais apropriada para essa medicação. Vão ser 110 pacientes testados, vai ser mais ou menos 12 em cada país, em média, mas também isso vai depender do número de pessoas disponíveis para esses estudos clínicos. Isso é uma vitória, se a gente conseguir, vai ser uma vitória muito grande, primeiro, porque é uma possibilidade de medicamento para a doença, segundo, porque coloca o Brasil no cenário da pesquisa científica de ataxias, e terceiro, porque começa uma, vem outra, e vem outra, e vem outra. E o pré-requisito para isso, em termos de pesquisa, é ter um ambulatório com um grande número de pacientes. No Brasil, hoje, o ambulatório que tem maior número de pacientes de Fredd-Reich é o da Unicamp. Por quê? É uma doença rara, quanto mais pacientes o médico acompanha, mais ele aprende sobre a ataxia de Fredd-Reich. As doenças raras não estão nos livros, elas são aprendidas no contato entre o médico e o paciente. Quanto mais pacientes se mostrarem, maior a chance de se ter tratamento. Isso vale para Fredd-Reich, para DMJ, para todas as ataxias e para todas as doenças raras. Quanto mais visível ela for, mais conhecimento se vai ter sobre ela e mais oportunidade de tratamento. É por isso, Amália, que se faz tão necessário essa ajuda de expandir esse eco da nossa voz, que a gente está movimentando nas redes sociais, que a gente está movimentando um amigo com o outro,
é muito importante para nós. Por isso que nós dizemos assim, te custa pouco, mas nos vale muito, né? Porque até um tempo atrás, quando saiu meu diagnóstico, que é recente, 3 anos, que eu fui pesquisar, eu encontrei quase nada. E tudo que eu encontrei era muito desmotivador. É por isso que me veio à cabeça de criar o canal, de colocar algo mais leve sobre a ataxia no ar. Porque, assim, realmente, com o que eu encontrei na época, a minha vontade era de sair sem rumo. Apesar de já conhecer todos os passos, né, da ataxia, o que tem escrito na teoria fica pouco perto do que eu já conheço na prática, mas muito desmotivador. Então, por isso que a gente está aqui tentando trazer você que nunca ouviu falar sobre doença rara, que não sabe na pele, que nunca sentiu e, se Deus quiser, nunca sentirá na pele, para ajudar na nossa luta. E eu coloquei uma frase assim: conheça a nossa luta, que ela pode ajudar você a resolver a sua. Porque se você conhecer a luta de pessoas que a ciência diz para nós que não tem cura e nós estamos nos debatendo, de repente você consiga enxergar que a sua luta é fácil, porque só depende de você. No nosso caso, não. A nossa luta independe das nossas forças. Nós precisamos estar aí na luta. Mas, no momento, a gente precisa de algo bem maior, não é isso, Amália? É. Eu acho que o que a gente precisa de mais agora é ativismo e união e se congregar. Estar junto, estar conectado, estar acessível, estar acessível. Por quê? Da mesma forma que tem esse movimento internacional de ataxia de Friedreich, também tem um movimento nascendo para ataxias espinocerebelares. A ataxia de Friedreich tem mais atenção porque é uma doença predominante em países de origem europeia. Então, há uma população grande nos Estados Unidos, no Canadá, e esses são os países que têm mais recursos de pesquisa. Porque tem, além da pesquisa básica, um pesquisador de uma universidade faz a pesquisa básica, desenvolve um fármaco. Mas depois que ele desenvolve um fármaco que se descobre em laboratório que pode ser eficaz para a ataxia de Friedreich, esse pesquisador não tem dinheiro, nem a universidade tem escala para desenvolver esse fármaco, essa fórmula. Aí é que entra a indústria farmacêutica. Em geral, a indústria farmacêutica faz uma parceria com esse pesquisador, ou compra a patente, e passa a desenvolver essa medicação em ensaios clínicos. Começa aí, que o ensaio clínico é o T. É o quê? É o teste da medicação em seres humanos. Antes de ser testada em seres humanos, essa fórmula é desenvolvida em laboratório, depois ela tem que ser testada em pequenos animais e vai aumentando a escala. Primeiro em ratinhos ou em furões, depois vai em macacos ou cães ou porcos, e depois que se vê qual o grau de segurança desse fármaco, qual o grau de se é letal ou não, depois disso é que se testa em humanos. Por isso que é uma questão de segurança para evitar óbitos e consequências muito graves nos ensaios clínicos. E isso aconteceu depois, a partir dos anos 60, quando não havia esse controle antes, e houve uma medicação chamada talidomida, que, se não me engano, era um calmante, as mulheres tomavam, engravidavam,
e houve milhares e milhares de bebês numa geração inteira que nasceram sem braços e pernas. E se descobriu depois que foi consequência da talidomida. A partir disso, é que se tomou a precaução de se testar exaustivamente a medicação, primeiro nesses animais, para depois ser testada em humanos. Hoje em dia, os ensaios clínicos de medicamentos têm risco mínimo, exatamente por isso. E é uma coisa importante, porque muita gente, quando eu comecei a falar, vamos nos envolver nisso para a gente fazer teste de medicamento, teve gente que me disse, eu não sou cobaia. E o termo cobaia, hoje em dia, cientificamente, não se aplica nem a humanos, porque humanos não são cobaias. Cobaias são os que correm o risco, são os animais. Quando o remédio já chega a ser testado em humanos, o grau de segurança dele já é muito grande. Então, nós não somos mais cobaias. Os humanos estão sendo testados para ver a eficácia da doença, daquela medicação para a doença. A segurança dela já está, em boa parte, garantida. Pode ter algum efeito colateral, de febre, disso, daquilo, mas são coisas administráveis e controláveis. Isso tudo é importante as pessoas saberem, porque são as vidas delas que estão em jogo. Então, quanto mais informação, quanto mais conhecimento, mais conscientização, mais firmeza as pessoas terão para participar desses ensaios clínicos. E, no caso, agora que a gente provavelmente vai ter quem estiver nos ouvindo aqui, que tiver ataxia de Friedreich, e que tiver na faixa entre 7 e 21 anos, é um provável candidato a esse ensaio clínico. Quando for aprovada a tramitação no Brasil, vai ser anunciado a abertura desse ensaio clínico, e aí quem quiser se candidata via nosso grupo Ataxia de Friedreich do Brasil. Nós trabalhamos em parceria com a Unicamp desde 2014, porque essa instituição americana, eu procurei e disse, eu não conheço ninguém no Brasil que cuide da doença, e a instituição disse, não, são muito poucos no mundo, são 12 no mundo, mas tem um médico da Unicamp que está começando a fazer isso, e vocês podem fazer uma parceria, porque ele não consegue achar muitos pacientes. Quem sabe você não consegue pacientes para ele? E foi aí que nasceu a ideia do registro de pacientes. Eu procurei a Taxianet, aquela coisa toda, que começou com 12 pessoas, agora são 530. E no correr desse trabalho de reunir gente, eu ia para ambulatório, eu entrava em grupos de deficiência no Facebook e perguntava, alguém aqui conhece a ataxia de Friedreich? Tem alguém aqui, porque muita gente usa cadeira de rodas? Nessa eu encontrei uns 20, entrando de vez em quando nos grupos de deficiência. E eu até já me perdi um pouco. E aí fui comunicar ao doutor Marcondes, quando tinha gente, olha, o doutor Marcondes está disponível, e muita gente começou a ser acompanhada pelo doutor Marcondes França, na Unicamp, que é o único neurologista brasileiro que participa da rede colaborativa mundial de pesquisa de ataxia de Friedreich. Todos os grandes países têm seus centros de pesquisa de Friedreich, e o Brasil entrou nesse clube agora, na verdade entrou no dia 15 de novembro do ano passado, e já está fazendo pesquisas de apoio para os países que já têm ensaios clínicos. Muita coisa da Unicamp tem sido usada e considerada de extremamente boa qualidade, inclusive diagnóstico por imagem da progressão da ataxia. Eles fazem uma ressonância magnética das vértebras cervicais, e nessa ressonância eles veem a espessura da medula, do nervo que é afetado pela ataxia de Friedreich. E nesse acompanhamento radiológico, nesse acompanhamento de imagem, eles já podem medir a progressão, e no caso de testes de medicamentos experimentais, pode avaliar o efeito que o remédio está fazendo
para retroagir a doença. Porque se aquele nervo começar a crescer de novo, a ficar mais robusto, mostra que o medicamento está fazendo efeito. Então, esse teste desenvolvido pela Unicamp tornou-se um biomarcador de ataxia de Friedreich. É um passo... Amália, é muito claro o quanto você conhece sobre tudo isso, né? Fica muito claro para a gente te ouvir falar. Agora fala para mim o quanto o seu filho se envolveu nisso. Ele, no começo, ele não queria contato com pacientes, ele passou por todo esse processo que os pacientes passam. Primeiro, a negação. Sim. E ele levou, acho que 1 ano. Foi brutal para ele, é brutal para todo mundo. Mas, no caso dele, ele estava no apogeu da carreira, ele era comandante da TAM, ele estava com 36 anos. Nossa. Tinha comprado o apartamento dele, estava feliz da vida. Aí, de repente, um diagnóstico desse, ele perdeu o trabalho, que ele não podia mais voar. Com doença neurológica, não pode mais voar. Ele perdeu o salário, porque passou de comandante para uma aposentadoria do INSS. Ele ficou deprimido durante o tempo. Aí, depois, ele viu a minha movimentação, que eu não parava, ele estava deprimido, mas eu fui para o Brasil para ficar com ele. Uhum. Eu ia, passava 3 meses, voltava, passava 2 meses, o meu marido ia e ficava comigo, porque eu não me sentia segura em deixá-lo sozinho. Sim. Nossa família é pequena, um irmão mora em Singapura, ele não tinha ninguém. E naquela depressão, então eu fiquei lá e cá, eu fiquei mais tempo no Brasil do que aqui. E aí estreitei minha relação com a Unicamp, com o doutor Marcondes, me envolvi, entrei de cabeça na ataxia de Friedreich, desde então. E agora começa a dar frutos. 3 anos atrás, foi. Desde então, ele tinha quantos anos desde então? Ele tinha 36, Ah. agora ele está com... Não, ele não tinha 36, foi em 2013. Ele tem 43 agora. Há 7 anos atrás, ele tinha 36. Eu estou meio perdida. Assim, não, ele tinha a faixa de 36 mesmo. Teve um episódio interessante do meu filho. Depois da depressão, ele resolveu se envolver. Eu vou conhecer o grupo. E aí ligou para um em Santa Catarina, não rolou interesse em ver e tal. Ele foi ao Rio e tinha visto a foto de uma das meninas com o Fred Reich no grupo, a menina chamada Natasha. Aí telefonou, disse, posso ir te ver? Aí ela foi meio encabulada, não queria, mas acabou aceitando. E ele foi com um amigo. Aí chegou lá na casa da Natasha, pediu permissão à mãe dela para eles tomarem um drink. Aí foram para o shopping, tomaram suco, porque nenhum deles bebe álcool. Nem precisa, né? Esse amigo ajudou ele a botar a Natasha no carro, tirar, botar na cadeira de rodas, passear no shopping. Então, foi um primeiro encontro a 3. E eles começaram a namorar a partir daí. Estão juntos, fez 4 anos agora em julho. Olha que interessante. Para quem não queria nem saber de paciente com Friedreich, hoje tem um relacionamento fixo com a pessoa. Gente, a vida é muito cheia de surpresas, né? A vida é incrível, a vida nos dá lições a toda hora. E eu tenho certeza que ele aprendeu muito, né? Ele ensina e aprende também muito. Ele está muito envolvido, inclusive, com essa associação americana. Ele fala inglês e é importante a gente marcar presença para os pesquisadores, veem que a gente é atuante, que a gente também está batalhando por pesquisa. Então, ele se envolve, ele está nos encontros dos pacientes americanos,
ele está aprendendo mais sobre o que é a doença, que é importante saber para você, inclusive, dialogar com o médico no Brasil, que nem todo médico, nem todo neurologista conhece a ataxia. No Brasil, o neurologista atende 50 doenças neurológicas ao mesmo tempo. Não tem como. É a nossa deficiência. Nós somos pobres. Pobres em médicos, pobres em conhecimento. Então, a gente não pode esperar que um médico brasileiro do SUS conheça tudo de doença rara, neurológica, que ele não vai conhecer. Agora, eu gostaria, Maia, que você aproveitasse, que nós temos muitas pessoas do nosso grupo aqui presente na live, de que você falasse um pouquinho da importância da gente se unir cada vez mais e parar de ficar perdendo tempo com coisas vãs, né? Porque o nosso grupo de ataxia precisa ser unido na questão de cada um levantar sua bandeira e entregar um pouquinho que tem, porque ninguém é tão deficiente, tão pobre, que não possa contribuir com algo. Porque às vezes a gente está pedindo, levanta, dá a mão, vamos embora, mas às vezes a gente se sente solitário. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa importância dessa união. Olha, um componente que eu não tinha percebido, mas foi um pesquisador americano que me alertou. Esse pesquisador já atendeu mais de 1.000 pessoas com ataxia de Friedreich. E eu falei da questão no Brasil, que as pessoas não se interessam, não se envolvem, as pessoas demandam resultados, sabem que você está coordenando um grupo, elas querem resultados, querem informação, querem assistência, mas não tem a disponibilidade de colaborar. Aí eu falei isso para ele, ele disse, não acontece, é mãe que movimenta doença rara. São as mães que têm a garra de procurar as coisas para os filhos. O problema dos adultos, dos pacientes adultos, é que eles já viveram a vida, quando os que têm ataxia tardiamente, eles já aproveitaram a vida e eles ficam, de certa forma, amargos com a doença, porque eles perderam. Já as crianças, em geral, a ataxia de Friedreich ataca principalmente crianças e adolescentes, essas crianças, essas pessoas não tiveram tempo de viver, então não sabem o que perderam, o que deixaram de usufruir. Então, a dose elas são menos amargas. Então, a gente precisa se esforçar muito mais para conseguir a atenção, o envolvimento de um paciente adulto do que do paciente jovem. E isso acontece com as SCAS, que as pessoas já estão maduras, a doença já aparece depois dos 30 anos, perderam um namorado, ou perderam o casamento, ou perderam o emprego. Então, é muita dor que eles não conseguem lidar com isso, e é muita desesperança. Mas a gente não tem saída. A única saída é lutar. A gente não pode desistir. E, na verdade, eu concordo com você quando diz que as mães são quem mais luta. Porque a minha luta também não é por mim mais. Já estou com 44 anos. A minha luta é pela minha próxima geração, quem está vindo aí, né? Que já fique aqui a primeira bandeira levantada para que eles possam apenas pegar o bastão e continuar com ela. Porque começar do zero, Amália, eu sei o quanto custa. É tudo muito difícil. Você sabe o quanto custa. Eu sei. Mas eu tenho notícias um pouco animadoras para as SCAS. Da mesma forma que a gente tem essa Organização Mundial para a Ataxia de Friedreich, está nascendo, está em gestação, um projeto global para ataxias espinocerebelares. Se alguém entender inglês e tiver curiosidade, pode procurar no Google SCA Global, que vai ter um website que está começando, que é uma tentativa de organizar mundialmente pesquisadores de SCAs e pacientes.
Eu já fiz contato com essa instituição em 2018, porque eu me interessei por Fred Reich, me envolvi com a BAE e comecei a fazer contatos no mundo inteiro. O conhecimento com um pesquisador puxa o de outro e o de outro. E eu tive contato com esses dois pesquisadores, um da Alemanha, outro dos Estados Unidos, que são os líderes desse esforço para ter o SCA global. E o SCA global vai juntar pacientes, vai juntar recursos, vai juntar conhecimentos, e tudo isso acelera o processo de pesquisa para se chegar a medicamento. Amália, posso fazer uma pergunta essencial para você agora? Pode. Nesse momento, já existe algum medicamento para ataxia mesmo de Friedreich? Não, não existe nenhum. O que existe é um medicamento que a pesquisa foi finalizada em 2018, mostrou resultado positivo para a ataxia de Friedreich, mostrou que pode paralisar a doença e fazê-la regredir em 2 anos. Esse medicamento se chama Omaveloxolone e está em processo de aprovação na Anvisa americana. É o único, é o primeiro e ainda em processo de análise na Anvisa americana. O segundo... Mas você já tem acesso a esse medicamento? Não. Não, ele só pode ser comercializado depois que ele for aprovado pela Anvisa americana, assim como no Brasil, ele só vai poder ser comercializado depois que a Anvisa brasileira aprovar. A empresa não pode dizer nada porque a regulação é muito forte sobre farmacêuticas. Se eles abrirem qualquer informação, o processo pode ser cancelado. Mas o que eu soube de bastidores é que eles já estão em processo de exame. Esse remédio, o primeiro remédio, Omaveloxolone, já está em processo de aprovação de exame nos Estados Unidos, no Brasil e na Europa, onde há mercado, porque o mercado são esses pacientes que nós identificamos e depois outros que vão saber através deles. Além disso, só existe a possibilidade desse segundo medicamento, que é o PTC 743, que é o que provavelmente vai ser testado também no Brasil. Fora isso, não existe medicamento. São os dois que têm estudo. Há pessoas que falam em outras medicações, mas não existe nenhum estudo, nenhum ensaio clínico, nenhum teste em humanos comprovando a eficácia dessas medicações. Além desses dois que eu te falei, e outros que ainda estão em processo ainda menos avançado, que ainda estão nas fase inicial ou fase intermediária. Mas não existe. Fora desses dois, não existe medicação. E como é bom a gente falar com quem tem conhecimento, porque é lógico que se existisse, a Amália seria a primeira a querer tomar posse desse medicamento, né, Amália? Claro. Há quanto tempo aí na luta, nós queremos ver resultados. Então, assim, não é com nenhuma satisfação que você diz isso, né, que não existe. É com pesar que a gente diz, mas é uma realidade do momento, né? Exatamente, é realismo. Eu sou uma otimista realista. Eu não sou uma otimista iludida. Eu sei até onde a gente pode ir e onde é impossível chegar. Tenho os pés no chão. Por mais que falar com você foi. Está sendo, né? Nós estamos tendo uma aula aqui muito prazerosa e muito importante. E o mais importante ainda é que você que está aí, que tem ataxia, precisa saber que se você não se movimentar, ninguém vai se movimentar por você. Exatamente. A gente pode encontrar quem nos ajude na nossa causa, mas o primeiro passo, nem que seja cambaleando, arrastando, tem que ser nosso, não é, Marcos? Exatamente. No caso das SCAs, no momento, a melhor atitude
ir ao site abai.org.br/novo, olhar a chamada que diz cadastre-se já e se cadastre. Porque super simples. Super simples, não leva 5 minutos e é o único registro que existe no Brasil dos pacientes com ataxias. Não existe nada além disso. Esse registro existe já desde 2009, foi iniciado pela Priscila Fonseca, foi ela que elaborou o primeiro questionário, e em 2014, quando eu a conheci, ela me ofereceu, e nesses contatos de grupos de internet, eu falei do meu esforço de ataxia de Fredd-Wright, que eu entrava em todos os grupos, ela me falava como era importante ter o registro. Ela me mandou uma mensagem dizendo: nós temos um registro, um embrião de registro, mas é muito pequeno, muito incipiente, e está parado há anos. Você não quer? O que você acha da gente cuidar? Você não quer tomar conta disso? Eu te passo todos os contatos, todas as contas ABAI, que a ABAI está inativa, e você faz isso. E eu entrei, ela me passou tudo, do site, do cadastro, e eu peguei, copiei, transferi para a ABAI todos os 150, na época, pessoas que eu tinha encontrado, coloquei no registro da ABAI, fiz uma campanha de cadastramento com a Glória Horta, que é uma voluntária que tem uma prima também com SCA, e com isso a ABAI teve mais de 500 adesões, ou bem mais. Ela saiu de umas 400 pessoas, foi para 1.000, 1.000 e pouco, em 2014, 2015. E eu continuei Uma dúvida, Marla. na área da ABAI, cuidando da ABAI, porque ninguém mais da diretoria tinha condições físicas de administrar a ABAI. Não conseguiam digitar, não conseguiam falar. E aí eu ativei, com a ajuda de um rapaz chamado Cassiano Scardini, que também tem Fredd-Wright e que entende de tecnologia, ele me ajudou muito nisso. A gente reativou o site ABAI, que estava parado há anos. Eu tive acesso também à página da ABAI no Facebook, eu que alimentava a página ABAI, eu que escrevi os artigos, o que tinha de novidade lá, que passou a ter, fui eu que coloquei, porque a última postagem era de 1 ano antes, quando eu comecei a fazer isso. E aí eu continuei, depois já veio a eleição da diretoria, foi um processo complicadíssimo para regularizar essa ABAI, que estava paralisada há uns 6 anos. Aí a gente assumiu a ABAI, mas depois a visão do que a ABAI não era a mesma. A minha visão da ABAI é a de organizar os pacientes para lutar por pesquisa. Todo mundo quer viver mais, quer viver melhor. E para viver melhor, por que não lutar por medicamentos? Mas houve diferenças de posição na diretoria, a coisa não deu certo, mas tudo bem, vamos continuar tocando. É um trabalho voluntário, sou eu. Eu queria que você Principalmente tirasse uma dúvida não ganho minha. nada com isso, absolutamente nada. Tudo é às minhas custas. Eu fiz viagens a Brasília pelos atáxicos. Fui eu que paguei as passagens do meu bolso. Eu fui pelo menos 3 vezes a Brasília. Nunca recebi doação de ninguém. Também nunca pedi. E uma coisa que eu acho que os atáxicos precisam aprender é que, para a gente também ter uma associação forte, que seja capaz de entregar serviços, é preciso que contribuam. E contribuam financeiramente também. O registro é importante para todo mundo, mas para que haja pessoas que trabalhem por eles, que possam se mobilizar para Brasília ou para Washington. Eu fui para a conferência de ataxias em Washington, em novembro, eu paguei do meu bolso. Foi mais de $1.000 de despesa. Ninguém me ajudou. E foi para a reunião de ataxias. Eu não estou cobrando de ninguém isso. Eu só estou dizendo que tem custo e que, se as pessoas querem resultados, também precisam contribuir. E a ABAI está aí para a contribuição.
Claro, a gente ainda está num processo de reorganização, mas é preciso que as pessoas entendam que, para que tenham representantes, isso tem um custo e as pessoas precisam colaborar. Nada vem de graça. Para Me tira você uma conhecer dúvida, um Mária. pesquisador, você tem que pagar e ir para o congresso. Eu já fui a 5 congressos de ataxias, desde 2014 que eu vou a congressos internacionais de ataxias, por minha conta. E todo mundo se beneficia, porque eu publico tudo que acontece nos congressos. Esses anúncios de ensaios clínicos, o que ajudou foi meu contato com as farmacêuticas. Ninguém sabia que o Brasil tinha 530 pacientes com ataxia de Friedreich, nem que tem 650 com SCA3. Fui eu que fui atrás dos pesquisadores, e dizendo e mostrando um mapinha meio amador, mas é o possível, que eu faço um levantamento, pego a listagem da BAE e faço um levantamento de quantas pessoas por estado e por ataxia. E mando para esses pesquisadores de vez em quando. Periodicamente eu mando, olha, o Brasil tem tantos, prestem atenção a gente. E eu já fui procurada por pelo menos 5 laboratórios. Amália, a nossa live já está com 1h27. Nós vamos ter que dar uma encerrada por aqui. Olha, um grande prazer estar com você, porque é muito claro o quanto você conhece sobre ataxia. A Amália, ela faz parte do nosso grupo de ataxia, portanto, se alguém quiser entrar em contato no seu privado, né, Amália, ou tiver alguma dúvida referente a, a esse assunto, pode expor no grupo e nós continuaremos, então, o debate no nosso grupo. Muito obrigado pela sua disponibilidade. A gente sabe que hoje foi um dia meio tumultuado aí em Nova York, né? Mas que bom que você esteve aqui com a gente e se disponibilizou a nos trazer conhecimento, porque conhecimento é tudo. Concordo. Eu que agradeço a oportunidade, Irene. Grande abraço para você. Nós teremos outras. Falou? Muito obrigada, querida. Fica com Deus.